Seja bem-vindo, nono ano, a mais uma aula de artes. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz, tá? A última aula a gente trabalhou aqui sobre algumas características artísticas da cidade de Itabaianinha. E prosseguindo, né, aos conteúdos que seriam trabalhados em sala de aula, seria justamente a linguagem da encenação. Então, vou trabalhar com vocês hoje esse conteúdo, tá bom? E entender um pouquinho quais são os elementos presentes em uma encenação, o que é uma encenação, o que é uma linguagem e como a arte ela está inserida nesse contexto, nessa realidade. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos, de Artes, e aqui abaixo segue meu e-mail, caso vocês queiram enviar alguma dúvida, algum questionamento. Tá bom, galera? Vamos lá? Muito bom. Antes de começar, pegue seus materiais, seu lápis, sua caneta, para fazer algumas anotações, como também para facilitar na aprendizagem de vocês e quando forem resolver as atividades também, tá ok? Então, quando se fala de encenação, está ligado à dimensão das artes visuais, ok? Da artes audiovisual, tá bom? Então, perceba, quais são os elementos, inclusive essa pergunta tá na atividade, já estou dando spoiler, quais são os elementos, né? Quais são os elementos essenciais de uma encenação? A arte por encena transforma em espetáculo, segundo o dicionário Aurélio, singular e fingir. Então, baseado no dicionário Aurélio, encenação significa cena, transformar em espetáculo. Então, você planeja e transforma aquilo que você planejou em um espetáculo, em uma apresentação. A origem do termo surge como elemento constituinte inseparável do teatro. Outra pergunta que eu faço na atividade. Então, não se pode trabalhar encenação fora da ideia de peça teatral. Porque quase todas as peças teatrais toda peça teatral é uma encenação. Seja uma encenação como Paixão de Cristo, uma encenação de uma peça estudantil, sobre a história, enfim, é uma encenação. Todas as peças teatrais são encenações. Agora, assim, tem umas encenações que é só apenas através de expressões corporais, de gestos, de posturas, de sinais, e não possui som. Existem outras peças teatrais que já possuem som. Então, o que vai diferenciar é que umas possuem som, outras não possuem. Vamos lá? Então, não se pode trabalhar encenação separada do teatro. Pode ser considerado o próprio teatro, isto é, a união de todos os elementos postos em prática, espetáculo. Então, a junção de todos os elementos que foram planejados e quando ele é posto em prática, ali está ocorrendo o próprio teatro. Então, a encenação é o próprio teatro, tá bom? Vamos lá? Arte cênica. Professor, por que arte cênica? Porque não somente a encenação está ligada à peça teatral, mas tanto a peça teatral como a encenação está inserida também na arte cênica. Eu trago para você o que é uma arte cênica. São todas as formas de arte que se desenvolvem num palco ou local de apresentação para um público. Uma apresentação de dança é o que? Uma arte cênica, porque ela foi apresentada, né? Tem a representação de um público, né, assistindo ali, e foi executado sobre um palco, né? Então, audiovisual também. Espaço cênico é o espaço definido em função de uma encenação teatral. Ele é o espaço próprio aos atores. Então, o que faz ser um espaço cênico não é o espaço onde o público está, é o próprio palco, onde os atores estão concentrados. Muitas vezes, essas apresentações das artes cênicas podem ocorrer em praças e ruas. Olha, um elemento importante aqui. Significa que as peças teatrais, as encenações, elas não ocorrem somente em espaços fechados, em teatros, por exemplo, tá? Ou dentro de uma escola, mas pode ocorrer também em espaços, ruas abertas, né?
a céu aberto, seja na praça, seja na rua, como vocês vão perceber aqui no final que eu vou mostrar as fotos para vocês, tá bom? Então, percebam, pertence à arte cênica, à encenação, não é isso? É caráter de cênico porque os atores ficam de frente ao público, apresentando uma dada história, uma dada narrativa, um contexto, e ela pode ocorrer tanto em espaço fechado como em espaço aberto, tá bom? Vamos lá. Aí os elementos da linguagem teatral. Temos elementos essenciais, viu? A arte do ator, né? Do personagem. Temos o gesto, né? Vai explicando tudo mais. E a voz, elementos essenciais. Outros elementos da linguagem, agora que pertencem não mais necessariamente ao personagem, mas a todos que estão ali envolvidos, a todo o palco, que é justamente o cenário, o figurino, iluminação e sonoplastia. Repetindo, para vocês entendam. É dividido em dois elementos essenciais que pertencem aos personagens, ao ator, tá bom? Que é justamente o gesto e a voz. E existem outros elementos da linguagem, que é justamente que pertence à encenação por completo. Cenário, figurino, iluminação e sonoplastia. Ok? Posso passar? Pronto. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo que vocês fiquem cientes do que é uma encenação. Quais são os elementos que você está vendo aí? Os elementos do personagem. Esqueça os elementos da encenação, dele todo. Eu só quero saber dos personagens. O que é que você está vendo aí, dos personagens? Você está conseguindo ouvir a voz? Não, porque aqui é só de gestos, tá ok? E é uma fotografia, né? Claro, vai ser uma fotografia. Mas essa fotografia é uma peça teatral que é através de gestos, não tem voz, essencialmente. Mas vamos mudar a pergunta. Sobre o cenário, o que é que você vê aí? Você consegue observar a questão da iluminação? Sim, olhe como está tudo claro, dando destaque aos personagens. Você consegue ver figurino? Sim. Você consegue ver cenário? Olha que cenário, a cadeira, a cortina, são cenários, né? Você consegue perceber a sonoplastia? Não, porque aqui a sonoplastia não entra. Sonoplastia. Por que não entra sonoplastia? Porque aqui é uma peça teatral de gestos, de caricaturas, de expressões corporais. Outro aqui para vocês, pessoal. As diversas formas de encenação. Aqui é algo mais cômico. Algo mais cômico. Vocês conseguem observar aqui cenário? Não. Vocês conseguem observar aqui o quê? Gestos. Não é isso, pessoal? Essa primeira imagem, gestos. E o que também? Figurino e iluminação. Né? Mas essa de cá, essa segunda, essa daqui é a encenação de Cristo. Normalmente, muitos pensam que quando se fala de encenação, só existe encenação da paixão de Cristo, morte, ressurreição e paixão de Cristo. Não, pessoal. Aborda também, se quiser falar sobre a peça, sobre a vida de Jesus Cristo ou de outra religião, pode. Não é apenas ligado à questão do catolicismo, não. Pode falar sobre outras religiões evangélicas. Vai depender muito do conteúdo e do assunto que você tem em mãos, né? E a partir dali você passa a planejar. Esse planejamento se chama de roteiro. Você coloca lá quem são os personagens, as falas, os comentários, as falas. Então, você coloca tudo isso aí, pessoal, para facilitar justamente na apresentação. E tem que deixar também o objetivo muito claro. Qual é o objetivo daquela encenação? O que você quer obter com aquilo? Ah, eu quero obter, por exemplo, uma conscientização sobre a questão do aborto na adolescência. Ah, eu quero fazer uma conscientização sobre a educação sexual. Ou se não quer fazer uma conscientização para a população
sobre, por exemplo, o voto consciente. Aí você pode se utilizar tanto a peça teatral, como também a apresentação de dança, ou até mesmo a própria ensinação. Não é apenas ligado ao viés, ao mundo religioso, não. Encenação você pode fazer a qualquer momento. Por exemplo, aqui, ó, eu estou conversando com vocês, não é isso? Conversando de certo modo, elaborando a aula para vocês, certinho? Eu estou aqui. Olha os movimentos das mãos. Aqui é uma encenação. Tudo que está teoricamente em minha cabeça, eu estou usando a fala, né, para expressar, para comunicar a vocês a informação, passar para vocês a informação, mas para auxiliar em minha voz, eu estou utilizando o quê? Os gestos. É uma encenação. Uma encenação que possui gestos, e possui voz. Ah, mas tem figurino? No meu caso, tem figurino? Não. Estou com a roupa normal, como um professor usa no seu dia a dia. Mas tem cenário? Coloquei aqui algo mais diferentezinho, tranquilo, tá? Possui toda uma estrutura, mas é também entendido como uma encenação. Trouxe aqui outro exemplo. Vejam, importante, já esquecendo. Aqui são encenações que são feitas na arte cênica. Onde é arte cênica? Sobre um palco, né? Onde tem um determinado público assistindo. E aqui em cima chama espaço cênico. O que é espaço cênico? Onde os atores se concentram. Tá bom? E aqui nós temos também uma arte cênica. Professor, você diz que a arte cênica é só no palco? Não necessariamente. A arte cênica pode também ser em uma rua, em uma avenida, em uma praça. Tem o público? Tem. Tem o figurino? Tem, com certeza. Tem gestos? Tem. Então, isso daqui se caracteriza também com a encenação, que é uma representação de uma peça teatral. E toda peça teatral sempre tem um objetivo. Ok, pessoal? Tudo tranquilo aí? Ótimo. E aqui a gente encerra nossa aula. Olha que aula gostosa e bem didática, né, pessoal? Bem prática, bem simples, mas preparado com muito carinho, que vocês entendam o que é uma encenação, os elementos. Lembrem sempre dos elementos. Elementos do personagem. O que é? É a voz e o gesto. Elementos da encenação, né? De forma completa. Palco, cenário, iluminação, sonoplastia e tantas outras características que pertencem à encenação. Então, quando a gente vai assistir a um espetáculo, a gente pensa que é algo apenas apresentado ali. Às vezes, essa encenação pode ser improviso. Os personagens vão falando, elaborando suas falas naquele momento. Mas pode ser também algo que houve um ensaio por trás, algo planejado, né? No sentido das falas. No sentido das falas pode ser algo planejado, que se chama isso de roteiro. Então, quando você vai fazer uma peça, você tem dois formatos. Ou você faz uma peça, uma encenação de improviso. Olha, vamos fazer um improviso aqui. Olha, a bola bateu, não sei onde. E aí, rapaz, aquele cara lá, como tá? Beleza? É assim, improviso. Mas, quando as falas são planejadas, aí um tem o conteúdo do outro e vai respeitando assim um ao outro na questão do tom de fala. Aí vai interrompendo e assim vai conquistando e cativando o público. É isso que a encenação quer, cativar o público e trazer o público para aquela história e que o público se sinta ao mesmo tempo pertencente de algum modo, de forma direta ou indireta. Tá bom, galera? Do mais, não esqueçam de fazer nossa atividadezinha aqui que está bem prática e até a próxima aula. Fiquem em paz, fiquem bem. Falam aí abaixo, comentem aí abaixo, tá bom? Sobre a aula. Valeu, galera!